Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem uma garrafinha de água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar o nosso querido irmão Barbosa, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, capítulo 26, por Emmanuel, psicografado pelo nosso estimado Francisco Xavier. Obreiro sem fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, capítulo 12, versículo 18. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço pelo qual se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentre na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação, sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor, que confia na lei da vida, reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações que terá sido venturoso instrumento. Relevemos a nossa fé, através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Fechemos os nossos olhos, agradeçamos ao Mestre Jesus pela oportunidade que nos está dando de mais uma vez estarmos reunidos para a realização desse Evangelho, que chegará a vários e vários lares e que surta o efeito que o Mestre Jesus quer, que é o de levar amor, paz, serenidade e tranquilidade a todos os lares que nos assistem, a todos os lares que nos ouvem. Que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigado, Barbosa. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Ionara, que fará, junto com a equipe desta noite, a explanação do Evangelho. Boa noite a todos. Começaremos, então. Capítulo 17, Sede perfeitos, item 7. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem.
na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Fernanda, pode comentar para nós esse conceito do dever? Boa noite, Onara. Posso sim. Nós temos dever a cumprir, vários deveres, com a sociedade, com as profissões que escolhemos, né, e com com a nossa família. Pois aqui nessa parte do Evangelho, ele fala do nosso dever com obrigação moral. Isso é o mais importante. E é a nossa consciência que mede que estamos cumprindo o nosso dever. Muitas vezes pecamos, porque o interesse material, ele fala mais alto do que o coração fala, né? Um exemplo, quando temos um assunto muito importante em família para se tratar, mas temos uma reunião no trabalho, nós deixamos normalmente a família e vamos tratar no trabalho. Isso é quando há algo que precisamos medir a prioridade. E quando deixamos a família, então, por conta de uma festa. Isso é o que acontece. Normalmente, o desejo, ele fala mais alto que a obrigação. Por isso, nem sempre conseguimos cumprir com os nossos deveres. Temos dever a cumprir com o nosso corpo. Temos dever de cultivar o respeito e o perdão. Temos dever de conviver com outras pessoas. Temos dever de desenvolver a nossa inteligência e a nossa moral, para alcançarmos a perfeição. Temos dever de tratar todos os nossos irmãos. Temos dever de fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio e respeitar os direitos alheios. Temos dever de colocar em prática ensinamentos morais e ensinamentos de Jesus. E tudo isso nós temos que ter com alegria, porque só assim conseguiremos realmente cumprir com o nosso dever. Obrigada, Fernanda. Então, né, nós temos os nossos deveres para cumprir, né? Nós devemos ter em mente que o nosso agir sempre deve ser pautado no bem do próximo, né? Sem esperar nada em troca. Vamos continuar a leitura. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba num limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Nádia, como é difícil para nós determinarmos essa faixa onde começa e termina o nosso dever? Como saber isso? Boa noite a todos. Então, Ionara, eu fiz umas anotações aqui, tá? Meu dever ou obrigação é cumprir ao qual fui designada. Ou seja, sou funcionária de uma determinada empresa, paga para cumprir uma certa tarefa. Então, minha obrigação é cumpri-la. Como pai e mãe, tenho o dever de educar seu filho, mas tem que saber que preciso respeitar as suas vontades. Não posso criar um robô que só vai fazer o que eu mandar. É preciso compreender que meu dever termina quando começa o do próximo. Se eu explico algo, preciso entender que o outro vai fazer do jeito dele. Se eu interferir, estarei entrando no seu campo de ação. Deus nos dá o exemplo, nos deu o livre-arbítrio, nos ensinou como agir. Agora é conosco. Ele nos orienta, mas não nos violenta. Vamos ajudar o próximo, mas respeitar seu tempo para aprender, assim como faz nosso Pai e nos ensinou Jesus. Até tem uma frase do Chico Xavier que eu gosto muito, que ele fala: aos outros dou o direito de ser como sou, a mim dou o dever de ser cada dia melhor, dando o outro, né, e seguindo na evolução de Jesus. Isso mesmo, eu tenho também uma consideração a respeito disso, porque eu acho que é um ponto bastante importante esse
do qual respeitar o direito do outro, saber o momento em que eu tenho que calar para que o outro comece a falar, o momento em que eu tenho que parar de agir para que o outro vá agir. É algo assim bastante melindroso esse tema, né? Que nós precisamos ter a sensibilidade para isso, mas com humildade nós aprendemos. É como a Nádia falou, né? Eu educo meu filho, mas normalmente nós educamos para que ele faça exatamente o que eu quero, porque o meu modelo é o modelo perfeito. Mas ele tem uma outra visão. Ele tem uma outra visão, ele tem um outro caminho. O que eu preciso fazer? Respeitar este caminho, respeitar esta visão. E eu acho esse um ponto muito importante, não só na criação dos nossos filhos. Se nós prestarmos atenção, é no trato com a esposa, com o vizinho, com o amigo, né? Às vezes, aquele impulso de nós querermos tudo fazer, o bem, né? Querermos ajudar, a gente acaba interferindo na vontade, no livre-arbítrio do outro. Então, esse é um ponto que nós precisamos meditar bastante. Bem isso. Obrigada, Nádia. Obrigada, Irandi, né? E quão importante, né? Saber delimitar onde começa e onde termina nosso dever, né? Dar o espaço que o outro precisa, né? Saber direcionar, mas não nos impor. Eu acredito que o nosso dever vai até onde nosso próximo se sinta respeitado e acolhido. Então, vamos voltar ao Evangelho. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vários nas suas expressões. Não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Irandi, o conhecimento e aplicação das leis de Deus nos dão a medida exata sobre o dever que compete a cada um de nós? Pode nos explicar isso? Então, Ionara, como diz o texto, nós fomos criados, e eu acho esta parte assim maravilhosa, porque mostra, né, o amor de Deus por todas as suas criaturas, que ele não tem preferência. Fomos criados todos iguais, todos sentimos dores exatamente para que possamos, através dessa experiência, né, dessas dores, sermos solidários uns com os outros. Se eu conheço a dor que o meu irmão está passando, qual é o meu dever? Não é cumprir a lei maior de Deus? Se seguimos os mandamentos das leis de Deus, nós estaremos cumprindo o nosso dever, sim. Porque eu sei que você tem um problema, eu vou procurar o quê? Ser solidário, ser caridoso, né? Eu sinto piedade pela dor que o outro está sentindo. Aí eu tenho um impulso de ir ajudar. E pelo amor e misericórdia de Deus, todos temos as mesmas condições. Nós partimos de um só ponto. Então, o critério adotado para cumprir os nossos deveres ou não fica a cargo de cada um. Uma colocação importante no texto mostra algo que precisamos gravar no coração. E como você disse, Ana, a partir do momento em que eu respeito o meu próximo, eu dou o direito a ele de ser como ele é e eu agir da forma como eu tenho que agir. Por isso que eu preciso seguir a lei de Deus. Obrigada, Irandi. Então, é isso, né? Mas nós dificultamos muito as coisas, né? Com nossa preguiça, com nossa arrogância, com nossa má vontade e com nossa tendência para as tristezas. Quando em tudo deveríamos agradecer e fazer com prazer, né?
Quão mais leve seria a nossa jornada aqui na Terra se nós fizéssemos com mais graça, com mais leveza, né? E com mais foco no próximo do que a nós mesmos. Então, vamos voltar ao Evangelho. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. Esse parágrafo é muito importante e de difícil aplicação. Você pode falar sobre ele, Paulinho? Ionara, o dever, como bem apresentado por Deus, realmente não nos é fácil em cumprir, por nossas constantes falhas e ações. No mundo que vivemos, estamos sujeitos aos erros e acertos. Titubeamos quase sempre. Para corrigir esses equívocos, temos que rever nossos atos e passos. Procurar cumprir suas leis, fonte universal em nossas vidas. Cumprindo nossas obrigações, um dever, as praticando, agindo com racionalidade para um bem maior a todos. Nos corrigindo, nos amando. Ações essas que não são fáceis, mas com amor em e de Deus, tudo é possível. Tudo é possível como agimos com caridade, com benevolência e com amplitude do nosso coração e do nosso ser. Obrigada, Paulinho. Oi, Ionara, deixa eu só falar uma coisa que eu acho muito importante aqui, né, completando o que o Paulinho falou, porque, como ele coloca no texto, né, aquele que ama a Deus, o que é dizer, o homem, né, que cumpre o seu dever, ama a Deus mais que a criatura e as criaturas mais do que a si mesmo. É uma coisa muito interessante, porque como é que nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus a partir do cumprimento das suas leis. Eu só amo alguém quando eu respeito e quando eu cumpro, né, as minhas obrigações com ele, né? E então, quando nós fazemos isso, nós amamos a Deus a partir desse momento. E também, uma coisa importante é que nós amar aos outros mais do que a nós mesmos, o que significa que eu preciso, então, trabalhar respeitando a todos os outros. Aí vai na frase que a Nádia trouxe, do Chico, né? Fica certinho, porque ele diz, né, que ele dá o direito aos outros, mas a ele não. Então, encaixa certinho isso. Eu fiquei muito... eu achei muito importante isso, essa frase e tudo que o Paulinho trouxe para nós, mas eu queria só colocar isso, para deixar essa frase bem calcada aqui nesse exemplo do dever. Obrigada, Irandir. Uma bela contribuição. Então, nós acabamos sempre voltando ao livre-arbítrio. Sempre cabe a nós mesmos fazer os nossos deveres, brando ou austero. Se manter no caminho da retidão e não se deixar pender para as tentações. É isso mesmo, né? Nós somos, ao mesmo tempo, juiz e escravo em causa própria, como o texto fala. Voltamos ao Evangelho. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Barbosa, explique, por favor, o porquê o homem tem que amar o dever. Pois não, Ionara. Eu elenquei aqui 4 motivos pelos quais o homem deve amar o dever, que são eles. Primeiro, dever como expressão da razão. O texto diz que o dever é o mais belo prêmio da razão. Isso implica que o dever está intimamente ligado à capacidade humana de raciocinar e de discernir entre o certo e o errado. Portanto, amar o dever
significa valorizar a capacidade de tomar decisões racionais e éticas, colocando o amor e a misericórdia em cada decisão. Segundo, dever como elemento de crescimento pessoal. O texto também nos afirma que o dever confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Isto nos mostra que cumprir os deveres, além de ser uma obrigação moral, proporciona a oportunidade do nosso crescimento e do nosso amadurecimento pessoal. Cumprir o dever nos desafia a superar obstáculos, aprimorar nossas habilidades e desenvolver virtudes como a disciplina e a responsabilidade. O terceiro, dever como parte essencial da condição humana. É mencionado que o dever desce da razão como filho de sua mãe. Isso quer dizer que o dever é inerente à natureza humana e, portanto, é algo que devemos abraçar. Implica também aceitar nossa responsabilidade moral como seres humanos e agir de acordo com essa responsabilidade. E, por último, o número 4, dever como componente essencial da sociedade. O cumprimento do dever também desempenha um papel importante na construção das sociedades justas e funcionais. Quando as pessoas amam o dever e o cumprem, isso contribui para a estabilidade social e para a promoção do bem-estar coletivo. Em resumo, o homem deve amar o dever porque ele está intrinsecamente ligado à razão e ao crescimento pessoal, à condição humana e à harmonia social. É caridade para si e para o próximo. Então, Barbosa, eu tenho um exemplo do dever como componente essencial da sociedade. Domingo fomos dar uma volta na praia e tinha um rapaz, ele estava desmaiado, mas a impressão que nós tivemos é que ele estava realmente morto, porque ele estava imóvel e tinha um amigo do lado com o celular e nós passamos, olhamos, sabe, naquela dúvida, olha, para, não para, andamos um pouco, olhei em volta, ninguém, o pessoal só parava, olhava, eu falei pro Irandi, vamos voltar, falei, vamos lá ver. Aí perguntei pro menino, eu falei, aconteceu alguma coisa, precisa chamar o SAMU, o Irandi também. Aí ele falou, não, eu acho que ele extrapolou na bebida, tá? Mas estava um sol escaldante, e aquele menino deitado embaixo daquele sol se bronzeando, meu Deus. Ainda eu falei pro rapaz, fica um pouquinho mais para cá, vamos fazer uma proteção. Aí o pessoal começou a encostar. Tá? Aí chamaram o SAMU, chamaram o pessoal, tudo. Então eu vejo aí como um dever que nós cumprimos, né? Nós paramos, voltamos, tentamos ajudar. Posso falar uma outra frase que eu também gosto, que vai encaixar nisso que você falou aí, Silvia. O dever cumprido é a melhor maneira de fazer da própria consciência o mais alto lugar de repouso. Cumpriu, você botou a cabeça no travesseiro, dormiu, porque você fez. Se não tivesse feito, ela pensando, por que eu não ajudei? Por que eu deixei passar, né? Eu imaginei assim, sabe, Nádia, porque infelizmente a gente tem receio de algumas coisas, né? E eu imaginei também uma pegadinha, porque não era possível, ninguém parou, ninguém. Só depois que nós encostamos, aí o pessoal começou, né, realmente a se aproximar. E eu falei depois, eu falei pro Irandi, eu falei, ainda bem que nós paramos. Porque aí um rapaz veio, chamou os policiais que estavam lá na frente, ajudaram, tiraram ele do sol, né? E é o que você falou. Eu acho que eu ia pensar, mais tarde eu ia imaginar, puxa, eu deveria ter parado. Mas graças a Deus que nós paramos. Pois é, Silvia, você e o Irandi fizeram o que está faltando muito, atitudes. Você tomou a atitude de ir, os outros acompanharam. Muitos ali, com certeza, estavam querendo ir, mas estavam receosos, como vocês ficaram de início. Mas vocês tomaram atitude.
Vocês fizeram a diferença para aquele pessoal. Exatamente isso, Barbosa. É interessante porque, assim, naquele aviso que nos dão, né, o Espírito nos dá, no sentido de ajudar o nosso próximo. Vendo uma pessoa que não conhecemos, que está lá largado, não fizemos a crítica a ele, vocês não fizeram a crítica se ele está bêbado, se ele está... vocês simplesmente agiram com amor. Isso foi que o ajudou, né? Por ele poder pegar uma insolação, poder ter passando realmente muito mal, ter tido até uma questão de física, e vocês foram ágeis em assumir esse compromisso, ajudando esse jovem ou essa pessoa, porque o coração que manda, né? Esse sentido de receber essa energia para doar àqueles que mais necessitam. Parabéns. Obrigada a todos, né, pela contribuição, né? E quantas vezes a gente não faz isso, né? Fica com medo, fica assustado quando vê alguém no chão. E o correto seria realmente a gente ajudar, a gente agir, a gente ter uma atitude, né? E eu acho que é isso que Deus espera da gente, né? Que a gente olhe para o lado, né? E não se distancie, né? Dos problemas que o próximo tem. E, Barbosa, eu achei muito completa a sua resposta também, né? Porque o dever, né? Nós temos o dever para expressar a razão, o dever como crescimento pessoal, essencial à condição humana, componente essencial à sociedade, né? Devemos levar muito a sério nossos deveres, né? Como no caso da Silvia e do Orandi, que ajudaram a pessoa caída, né? Porque se a gente não respeitar os nossos deveres, nós estaremos fadados ao fracasso, né? Ao fracasso moral, espiritual, social e vivendo longe das leis divinas. Então, vamos voltar ao Evangelho. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Silvia, comente para nós esse trecho do Evangelho, por favor. Então vamos lá. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Isso significa dar sabor e iluminar a vida das pessoas com atitudes semelhantes ao que Jesus ensinou. E isso já foi relatado aqui, né, meus amigos? Os valores cristãos devem ser o que nos diferencia na sociedade. Por isso, precisamos memorizar, melhor dizer, aprender os princípios básicos da moral e da ética cristã para darmos continuidade a este chamado. Creio que é isso que Deus quer que façamos. É sermos honestos, solidários e justos. Sermos uma pessoa de caráter e amar, pois somos obra perfeita de Deus. Nosso dever é refletir a obra de Deus em nós. Obrigada. É isso, Silvia. Apesar de ainda sermos imperfeitos, falhos, Deus nos criou para sermos sua obra perfeita e nos deu todas as ferramentas. Para isso, basta querermos. Vamos dar uma pausa nessa nossa vida tão corrida. Temos tanta pressa para tudo que perdemos belas maravilhas criadas para nós, por Ele, nosso Senhor. Vamos cumprir nossos deveres como um bom aluno que o faz não pela nota, mas pela satisfação do aprendizado, pelo aproveitamento dos seus saberes em favor de todas as criaturas, e assim também gozando de muita paz, que só o amor verdadeiro, guiado pelas leis cristãs, é capaz de nos propor.
Ionara, escutando você falar agora, eu fico pensando, nós temos que ser muito disciplinados para cumprir com o nosso dever. O nosso dever já está na nossa consciência, como falamos aqui, né? E temos que entender que cumprindo o nosso dever, estaremos evoluindo e desenvolvendo moralmente realmente. E a cada estágio do nosso desenvolvimento, o dever não deixa de nos acompanhar. Verdade, Então, Fernanda e Ionara, eu vejo também uma coisa muito importante aqui, interessante, porque ele diz que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de se cumprir. Aí eu fiquei pensando nessa questão de o dever como sentimento. Tudo o que Deus criou, né, tem vida. Deus cria a vida. Né? E tudo tem sentimento. Essa sua lei, essa lei é viva. E essa lei, ela traz esse sentimento. Então, é muito importante nós sabermos que, se eu não cumprir com as minhas obrigações, eu prejudico alguém e vai trazer a ele coisas negativas, coisas ruins. É numa linha de produção, né? Eu tenho um produto e eu estou no meio dessa linha. Eu quebro a sequência se eu não cumprir com a tarefa que eu vou executar. E aí vai dar uma confusão enorme. E muitas vezes, por nós não cumprirmos o nosso dever de marido, de esposa, de pai, de filho, de irmão, de amigo, nós criamos uma confusão com os nossos irmãos. Nós precisamos entender que isso é sentimento. Imagina essa confusão, o que acontece nessas vidas. Então, é muito importante. E ele diz que é muito difícil. Por quê? Porque nós queremos atenção toda voltada para nós. Aí eu faço aquilo, né, esperando que as pessoas vão ali me colocar num pedestal, dizer, nossa, filha fez isso, filha fez aquilo. Nós cumprimos as nossas obrigações aguardando isso. Eu ouvi uma coisa muito interessante de uma pessoa, ele disse assim, no trabalho que nós formos executar, nós temos que fazer além das nossas funções. Além de fazer bem feito, irmos além. Então é isso que nós precisamos entender da questão do dever. Né? É dever. É uma necessidade que nós temos, porque sermos... alguém falou em disciplina, não me recordo agora. Foi a Fernanda que falou agora em disciplina. Isso é muito importante na nossa vida, essa disciplina. Né? Obrigado, Nandi. Antes de fazer a prece final, eu queria fazer umas considerações, umas anotações que fiz, como dever. Nós temos o dever de cumprir o que Deus ditou a Moisés através de uma psicografia sob a pedra quando subiu ao monte, ditando os 10 mandamentos que são eles. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não tomar o seu santo nome em vão, guardar os domingos e dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Cumprir esses deveres, ações básicas para o bem viver e harmonia entre as pessoas e a humanidade, não é tarefa fácil. Portanto, com total franqueza, difícil para nós, que andamos a passos curtos, ainda não somos capazes e determinados a seguir essas normas de conduta e a ordem do dever. Somos falhos e rebeldes, mas não debilitados, jamais somos debilitados. Portanto, o nosso Deus de misericórdia nos permite ainda, em sua benevolência, passar o que passamos o tempo que for necessário. Todos nós seremos moldados através da lapidação, das idas e vindas, ao que Ele deseja de nós, aplicando da disciplina e ação do amor. Temos o dever de cuidar da natureza, da fauna, da flora, dos animais, dos rios, do mar, de nossos atos junto aos nossos iguais e diferentes,
amar mais, errar menos e acertar mais. Enfim, cuidar do corpo e espírito. Esses são os ingredientes para sermos seres de Deus. E agora, Silvia, pedimos a gentileza de você fazer a prece da noite, por gentileza. Muito bonito, Paulina. Estamos encerrando muito bonito. Vou fazer sim. Então vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos. E nesse clima cheio de harmonia, agradecemos a Deus por esse evangelho do lar. Esse evangelho de luz. Esse evangelho que foi bálsamo para nós e para muitos que estão em nossos lares. E nesse momento vamos pedir para Jesus, junto conosco, vamos vibrar pelo nosso lar, que tem a luz. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente aqueles lares que estão em desajustes. Leve, Senhor, a sua paz, a sua energia. E nesse momento, pedimos à equipe de Bezerra de Menezes para fluidificar as nossas águas. E vamos pedindo a Jesus que o nosso dever é fazer o que é certo e fazer bem feito, mesmo que não seja fácil. Nós te pedimos a sua ajuda para cumprir com o nosso dever. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares e convidamos a todos para estarem presentes novamente na próxima semana. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube, Instagram, Spotify e Amazon Music, e você pode assisti-lo quando desejar e também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.